Diante do enorme desgaste do seu governo, Bolsonaro lança duas cartadas de grande impacto: privatizar a Eletrobras e a Petrobras no final de sua gestão. Quer o apoio do império, do capital externo, mas a administração Joe Biden lhe tem restrições. Bolsonaro diz que não vai acatar as urnas, conspira, usa a máquina estatal sem o menor escrúpulo. Mensageiros de Biden dizem que as urnas são confiáveis. Lula busca ampliar sua base de apoio no setor mais conservador. Lidera todas as pesquisas. Porém, Bolsonaro não se prepara apenas para o jogo eleitoral legal. Somente o imenso protagonismo de massas unidas poderá paralisá-lo. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma boa noite a todos vocês. É uma grande alegria esse reencontro a cada semana, pela missão de informar por um olhar que não é aquele olhar que se registra na grande mídia comercial. Aqui estamos em Telesur, afinal de contas. Defendemos a integração comunicativa, cultural, econômica da América Latina. E o nosso convidado de hoje tem uma trajetória muito vasta, uma experiência muito significativa. Vou citar apenas dois fenômenos dessa trajetória de nosso convidado. Ele foi diretor executivo do FMI, indicado pelo Brasil e outros países durante vários anos, começando no governo Lula e terminando no governo Dilma, e depois foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento criado pelo BRICS, onde ficou por 2 anos nessa função. Lançou um livro há pouco tempo, não faz muito, onde relata essa experiência de um economista com a sua especificidade, seu olhar nacionalista, de soberania da economia, desenvolvimentista, e que fala que, no título, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Isso já dá uma amostra da envergadura do seu pensamento e também o que ele projeta para um país da envergadura do Brasil. Recebemos aqui, com muita satisfação, Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, professor, e que todas essas experiências vão realmente ajudar a dar muitas ideias nesse programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Paulo. Eu que agradeço, Beto. Foi uma satisfação. Deixa eu começar te dizendo que, quando eu era diretor do Brasil e de outros países no FMI, eu tive a grande satisfação de trazer para nosso grupo, na diretoria, a Nicarágua, que fazia parte de um outro grupo, e nós conversamos muito com o governo da Nicarágua, com os representantes da Nicarágua, e convencemos que era melhor para eles estar conosco. Então, nós tivemos a grande satisfação de incluir a Venezuela, a Nicarágua. A Nicarágua. Agora, eu tentei também, e não consegui, trazer Cuba para dentro do FMI. Havia uma expectativa de que o governo Obama fosse ser melhor nesse ponto de vista, expectativa que não se confirmou, e na expectativa de que o governo Obama pudesse afrouxar as restrições à participação de Cuba no Fundo Monetário, no Banco Mundial, nós já estávamos preparando para tentar trazer Cuba para o nosso grupo no FMI. Infelizmente, esse objetivo não pôde se realizar ainda, mas um dia nós faremos também isso. Essa introdução já dá uma amostra do que nós podemos extrair de Paulo Nogueira Batista Júnior. Professor, quando nós temos um mundo hoje sacudido por conflitos explosivos, né? Porque o conflito lá no leste europeu não é apenas localizado, ele já envolve países, a OTAN inteira contra a Rússia, não só a Ucrânia, mas isso pode abrir uma possibilidade de que outros países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, tenham chances de tirar proveito ou não de uma situação. Por exemplo, se um dos resultados desse conflito que perdure, caso venha a perdurar, nós não queremos, né, seja o fortalecimento dos BRICS. E se o povo brasileiro indicar, pelo voto popular, uma mudança de rumos no Brasil,
O que isso pode favorecer a um desenvolvimento integrado do Brasil com outros países, fora daquele eixo da visão unipolar? Roberto, essa guerra atual na Ucrânia, no meu modo de ver, resulta de um fenômeno meio estrutural, que é a indisposição dos Estados Unidos e da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos, de reconhecer que o mundo é e será crescentemente multipolar. Os americanos e europeus estavam acostumados a mandar no mundo, a ditar as regras sem contestação. E esse cenário que prevaleceu durante grande parte do século XX, do século XIX, já não existe mais. Quer queiram os americanos, quer não. Quer queiram os europeus, quer não. Existe a China, existe a Rússia, existe a América Latina, a Ásia, de um modo geral, não apenas a China, né? A África, espero que um dia possa ser também um continente mais poderoso do que é hoje. O E essa Irã? realidade, o Irã, outro país que tem autonomia, a Índia, né? Uhum. Então, existem... A Turquia mesmo, você vê um país de tamanho médio, mas que tem voz própria, né? Então, você veja, hoje o mundo é um mundo que não é mais um mundo dominado pelo Atlântico Norte. E a pouca disposição dos americanos de aceitar essa realidade, dos europeus de aceitarem essa realidade, leva a esses conflitos. Porque aí os americanos tentam solapar a subida da China, tentam encurralar a Rússia com a expansão da OTAN até as fronteiras da República Russa, né? Da Federação Russa. Então, esse movimento é um movimento de potência declinante que não se conforma com o seu estado declinante e começa a tomar iniciativas perigosas. É um mundo perigoso. Eu acho que o Brasil tem todo interesse em manter O Brasil não tem interesse nesses conflitos. O Brasil é contra essas soluções militares. Condena, eu acho, deve condenar a invasão da Ucrânia, mas deve entender também que a Rússia foi levada a um movimento preventivo. Não é? Então, os BRICS podem se fortalecer? Podem. Acho que devem. A China está aí, a Rússia, a Índia, são países poderosos que não desviaram do rumo. O Brasil desviou do rumo, mas pode retomar esse rumo, como você diz, com a eleição do Lula, se ele vencer a eleição. Não? Mas aí é importante entender o seguinte, que o Brasil, com seus vizinhos latino-americanos, africanos, vai ser uma área de paz no mundo. Não vai querer ser hostil a ninguém, nem aos Estados Unidos, nem aos europeus. Nós vamos cooperar com a Rússia e com a China? Vamos, mas em prol da nossa cooperação, não contra alguém. Acho que o Brasil não vê assim eu entendo, né? Eu que participei da formação dos BRICS desde 2008, nunca foi um processo hostil ao Ocidente, sabe? Não era esse o propósito. É curioso dizer isso, né? Porque os americanos vendem a ideia que a China está em processo de expansão agressiva, que a Rússia é uma fonte de agressão, mas eu posso testemunhar nesses anos todos que eu interagi com russos, com chineses, com indianos, com sul-africanos, que havia até uma preocupação de todos os países dos BRICS de não aparecer como querendo hostilizar o Ocidente. Havia um clima de cooperação, no meu entender, mesmo da Rússia e da China, sabe? E esse clima de cooperação foi rompido, no meu entendimento, posso estar enganado, mas no meu entendimento, por uma atitude agressiva das potências declinantes, notadamente dos Estados Unidos, né? Então, é importante entender que o Brasil, se tomar de novo o rumo de um país independente, que possa se aproximar dos seus vizinhos de uma maneira cooperativa, respeitando todo mundo, né? O Brasil tem que ser um país que respeita os pequenos, os médios, os grandes. É aquela história, aquela frase famosa do nosso compositor, o Chico Buarque, né? Dizia, na época que o Lula era presidente, o Brasil hoje é um país que não fala grosso com a Bolívia, nem pia fino com os Estados Unidos. Essa frase do Chico Buarque resume tudo. É assim que o Brasil tem que ser. Perfeito. Agora, digamos que a gente já tem notado, né, uma certa expansão de operações de moedas próprias da Rússia, da China, antes mesmo do conflito militar. O Irã tem feito acordos de longo prazo, né, com a Rússia, com a China. A Índia tem tido uma atitude interessante também, que não é hostil. Ou seja, a Rússia não está isolada, exatamente como propaga uma certa mídia. Mas qual é
a chance que o Brasil pode ter e o que deve fazer para aproveitar, claro que apostando na paz, mas aproveitar a chance que provavelmente a história lhe dará mais uma vez para ter no BRICS uma ferramenta realmente desenvolvimentista. Primeiro, esse ponto da Rússia, né? Como é que pode a Rússia estar isolada? A Rússia sozinha já é um mundo, é o país de maior extensão territorial do planeta. Mesmo que ela estivesse só ela, já seria um mundo à parte. Mas não está. A Rússia não está sozinha. Ela tem, como você diz muito bem, tem aliança com o Irã, tem boas relações com a Índia, ótimas relações com a China. Então tem um grande bloco eurasiano no qual se insere a Rússia, sabe? A Rússia esteve sim isolada quando? Entre a Revolução de 1917 e a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética estava realmente fazendo o socialismo num só país, como dizia o Stalin, né? Aí houve um isolamento. Mas depois o isolamento se rompeu, porque a China, Mao Tse-tung ganhou na China, outros países, a União Soviética venceu a guerra e trouxe o seu regime para até a metade do continente europeu e rompeu esse isolamento. Agora a Rússia não está isolada, não está. Ela tem muitas razões para temer o que está acontecendo, que é uma guerra econômica sem precedentes, que os Estados Unidos e os europeus estão movendo contra ela, mas ela tem força. É um país que já aguentou a invasão napoleônica, derrotou. Aguentou a invasão de Hitler, derrotou. É um país com grande resiliência. E o que você disse sobre as moedas é importante, porque o que está acontecendo? Os americanos, e agora os europeus foram arrastados para isso, se meteram a usar as suas moedas, o dólar e o euro, e os seus sistemas financeiros como arma política, hiperpolítica. Já vinham fazendo isso antes. E agora, com a invasão da Ucrânia, o processo se agravou. Então, países como Irã, como Coreia do Norte, como China, como Rússia, que estão numa relação tensa, difícil com o Ocidente já há tempos, estão há tempos também se preparando para escapar dessas armadilhas. Estão construindo mecanismos de pagamentos, de comércio, de trocas que não passam pelo dólar. Isso o Irã está fazendo, a Índia está fazendo, a China está fazendo, a Rússia está fazendo. Né? Não é fácil, mas está avançando esse processo. Qual é o maior inimigo? Eu sempre digo isso. Qual é o maior inimigo do dólar? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos que estão minando a confiabilidade do dólar ao se valer disso para atacar certos países. Né? Então, o mundo inteiro está observando. Como é que pode um país que defende a propriedade como sacrossanta, elemento central do capitalismo, Estados Unidos e europeus, confiscaram as reservas russas que estavam ao alcance deles? Nós estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi presidente, diretor executivo do FMI, indicado pelo Brasil e por outros países, vice-presidente do Banco dos BRICS, o novo Banco do Desenvolvimento, ou seja, uma experiência muito vasta. E no próximo bloco nós vamos saber dele o que as eleições brasileiras que estão em curso podem significar de giro econômico, porque o presidente Lula tem anunciado que quer fortalecer os BRICS e quer a integração latino-americana. Temas para o próximo bloco. Voltamos já. Fique aí. Como é que o senhor vê, doutor Paulo, essa curiosa e lamentável posição do presidente brasileiro que coloca na campanha eleitoral a
privatização da Petrobras como um trunfo de eleição. O que isso pode significar? Como você diz, é lamentável, mostra uma desorientação profunda. O que está acontecendo? Esse é um movimento assim, super oportunista e talvez desastrado, que é o seguinte: ele quer jogar nas costas da empresa a responsabilidade pelo preço dos combustíveis, quer tirar a sua responsabilidade, como se ele não fosse o presidente, como se ele não fosse o controlador da empresa. Então fica falando como se temos que vender essa empresa porque ela não está nos ajudando. Não tem nada a ver. É um despreparo profundo, sabe? De um governo desastrado. O Brasil é muito forte, mas aguenta muito desaforo, mas teve 2 governos agora realmente abaixo da crítica. O governo Temer e o governo Bolsonaro. Principalmente o governo Bolsonaro, mas já o governo Temer, né? E é muito importante que o Brasil volte a ser um país bem administrado, razoavelmente administrado, como já foi no passado, né? Para que esse gigante que é o nosso país possa ter um papel importante não só para si mesmo, também para outros países que precisam e querem a cooperação do Brasil, né? Nesse caso, como é que o senhor vê a palavra recorrente do candidato, agora candidato, né? Presidente Luiz Inácio da Silva, pré-candidato presidencial, falando que vai apostar não apenas na democracia, mas na integração latino-americana, e até já mencionou a construção de uma moeda regional. Bem, isso que o Lula está dizendo é uma retomada do que ele fez, né? Do que ele fez e o que a Dilma continuou fazendo, né? Todo um esforço de aproximação, de aprofundamento das nossas relações com a vizinhança, né? América do Sul, América Latina, de modo geral, Caribe, né? Que nós temos muitas afinidades com os nossos vizinhos, né? Então, nós temos um espaço enorme de cooperação que ele começou a fazer, junto com o Celso Amorim, depois a Dilma com o Patriota, continuaram, né? E que foi destruído, em parte, a partir do governo Temer. Olha o cinismo do governo Temer. Ele se reuniu com os outros, Macri, na Argentina, arrastou o Uruguai e o Paraguai, e suspendeu a participação da Venezuela no Mercosul, alegando usando uma cláusula democrática, e dizendo que a Venezuela não era democrática. Um governo golpista, como era o governo Temer, teve a cara de pau de argumentar que era preciso suspender a Venezuela do Mercosul. Tudo errado, né? Tudo errado. Não só porque o governo é golpista e hipócrita, mas porque não cabe ao Mercosul, no meu entender, ficar fazendo julgamentos políticos sobre os países participantes. No meu modesto entender, essa cláusula democrática já foi um erro, entende? Já foi um erro. Porque eu acho que a nossa relação entre os latino-americanos e caribenhos deve ser uma relação de respeito, assim. Não deve querer o Brasil ter um papel missionário e dizer para os nossos vizinhos: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, o seu sistema de governo tem que ser esse, você tem que fazer. Não, isso é coisa que o americano quer fazer, quer se meter em tudo quanto é canto. Não, nós temos que respeitar. A Venezuela tem o seu regime, tem o seu governo, é nosso vizinho, vamos conversar com ela. A Colômbia tem outra orientação, vamos conversar com ela também. Quer dizer, o governo pode ser de direita, centro, esquerda, não importa. Os países é que devem determinar que governos eles querem. E cabe a nós interagir com os governos que estão operando nos diferentes países, sabe? Sem dar preferência. Eu me lembro, por exemplo, na época do Lula, ele tinha a capacidade de dialogar, por um lado, com o Chaves e, por outro, com o Uribe. E os dois tinham diálogo com o Lula. Isso era importante, porque você vai dizer o quê para a Colômbia? Ah, não, o Uribe não pode ser, porque eu não concordo com o Uribe. Você vai dizer para a Venezuela: não, o Chaves não. Quem é o Brasil para fazer isso? Não existe isso. O Brasil tem que respeitar os caminhos políticos que os nossos vizinhos decidem seguir e interagir com eles pacificamente. Eu acho muito importante ter esse respeito, sabe? Respeito pelos grandes, pelos pequenos, pelos médios, pelos de esquerda, pelos de centro, pelo direito, de direita, para ter um congraçamento, assim, sabe? Eu até digo isso com toda isenção, porque eu tive problemas com a Colômbia na época do Uribe. Eu tive no FMI.
que era um governo difícil, cheio de preconceitos, sabe? Acabou brigando lá conosco, saiu do nosso grupo, sabe? Mas eu reconheço que é importante fazer o que o Celso fazia, o que o Lula, né? Os de Perfeito. direita, Agora, os de centro e esquerda. eu lhe pergunto como que nós poderíamos, nesse momento, né, reconstruir aquela obra de engenharia que foi muito afetada, né? Houve golpe na Bolívia, houve golpe em Honduras, houve retrocessos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai houve golpe, né? Como remontar e, ao mesmo tempo, criar, que já foi mencionado pelo presidente Lula, uma nova moeda latino-americana. Como é que você vê isso? Bom, não é fácil recriar, mas existe uma expectativa positiva, eu acredito, em toda a região em relação a essa aproximação nossa dos latino-americanos e caribenhos. Posso dizer que não é só, eu volto a dizer, queria dizer um ponto aqui. Eu observei quando eu estava em Washington que existe não só na América Latina, mas também no Caribe, uma grande vontade de aproximação com o Brasil e com o resto da região, sabe? Então nós temos que pensar também no Caribe, que nem sempre é latino, né? Por isso que é Latinoamérica e Caribe, né? O Caribe Exatamente. tem que estar presente. Claro. E eu vejo que há uma grande disposição dos países da nossa região de cooperar mais, sabe? É muito visível isso. Agora, eu não acho que, com toda franqueza, eu não acho boa ideia essa de perseguir uma moeda única. Eu sei que o Lula falou isso, mas isso não tem viabilidade. Por quê? Porque é um processo, a construção de uma moeda única exige um processo de cooperação muito profundo e prolongado, sabe? A única experiência de criação de uma moeda única simétrica, com participação de vários países, é a europeia, sabe? O euro é uma coisa muito singular, que remonta a uma construção que deriva da unificação europeia nos anos 50, 60, 70, 80, que culmina com problemas, culmina na criação do euro, sabe? As outras áreas monetárias que existem no mundo são muito pequenas, assim, são muito inexpressivas. Por exemplo, tem uma no Caribe Oriental, tem duas na África, mas são pequenas, são países, são meio derivadas do regime colonial, sabe? A França que criou essas duas áreas monetárias na África francófona, e aquela que existe no Caribe é baseada no dólar, sabe? Então, a única experiência de criação de uma moeda é europeia, cheia de problemas. Foi muito difícil chegar onde chegaram, e depois que chegaram, muito tumultuado. Então, tem muita coisa para nós fazermos antes de pensar em moeda única, sabe? Muita coisa importante, assim, benéfica para o nosso país. Por exemplo, uma coisa assim prática, muito importante, ampliação do Mercosul. A Bolívia está prestes a entrar. Tem que provar, o Congresso brasileiro precisa aprovar a entrada da Bolívia, só falta isso, pelo que eu sei. Trazer a Venezuela de volta. Acabar com esse negócio de suspender a Venezuela, trazer a Venezuela de volta. Esses processos são bem difíceis, sabe? Você tem que negociar em detalhe toda a participação dos países novos no Mercosul, mas Bolívia e Venezuela são países que perfeitamente podem entrar. Por quê? Porque nenhum dos dois fez acordos de tipo ALCA, super invasivos, com os Estados Unidos. Então, eles podem entrar no Mercosul sem trauma, o que não é verdade para a região do Pacífico, na América do Sul. Chile, Peru, Colômbia e o México por causa do NAFTA, desde 94. Então, esse país é mais complicado. Não é impossível, mas são países que avançaram muito num processo de integração subordinado aos Estados Unidos, infelizmente, entende? E não vamos pensar que é o Brasil que vai conseguir reverter isso por vontade, por voluntarismo, sabe? Então, vamos ter que construir por etapas. Inclui o Bolívia, acaba com essa ridícula suspensão da Venezuela, entende? Começa a construir dentro do Mercosul sistemas de pagamento em moeda local, vai passando o dólar. Isso já existe de forma muito limitada, entre Uruguai, Brasil e Argentina, se não me engano.
Tem um dos 4 países que não está, acho que é o Paraguai. Paraguai. E esse sistema de moeda local pode ser ampliado, tem que ser Isso examinado. começou, inclusive, na época dos militares no Brasil, né? Não, isso é mais recente. Foi, Mais recente. se não me falha a memória, foi no governo Dilma, sabe? Se não me falha a memória. O que você está mencionando é outra coisa, o convênio de crédito recíproco, que é uma coisa antiga. É verdade. O Brasil saiu desse convênio de crédito recíproco agora, no governo Temer ou Bolsonaro. Aí precisa ver por que o Brasil saiu, se essa decisão está justificada, sabe? E rever, que isso faz parte da LAD, né? Que é um mecanismo antigo, e seria interessante verificar por que o Brasil resolveu sair do convênio de crédito recíproco, sabe? Um exemplo mais prático, assim, mais prático do que moeda única, essa ideia do porque você pode construir um esquema de financiamento emergencial dentro da América Latina. O Brasil tem peso e tem recurso para fazer isso, com cuidado, sem colocar em risco as reservas brasileiras, sabe? Isso é fazer uma espécie de fundo monetário regional, que é muito diferente de uma moeda única. É uma coisa mais prática, sabe? E mais viável. Mas não é simples. Tudo é difícil, sabe? Porque tem que entender o seguinte, que são países soberanos. Brasil, países médios, países pequenos, e cada país soberano tem as suas preferências, suas ideias, então a negociação internacional é sempre muito demorada, é muito difícil, sabe? Eu participei disso várias vezes, sabe? E é um processo de construção que a gente tem que fazer. Tem que fazer porque a relação do Brasil com os vizinhos é muito importante para nós e para eles, né? Mas sem ilusões, assim, sabendo que cada passo é um custo, né? E você lembra do Samuel Pinheiro Guimarães, né? Grande figura, né? O Samuel tinha uma coisa muito boa. Escrevendo muito bem, né? O Samuel, antigamente, antes do governo Lula, ele ia para debates latino-americanos e tal, e fazia assim a pergunta, aquele jeitão dele. Quero perguntar a vocês, quem é o país mais importante da América do Sul? Aí os brasileiros ficavam meio assim, né, que nós estamos aquele complexo vira-lata, falavam baixinho Brasil. Não, são os Estados Unidos. Muito bem. Com a palavra, o povo brasileiro em outubro, né? É uma chance de revisar tantas coisas. Doutor Paulo Nogueira, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. É uma grande satisfação tê-lo em Telesur. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Beto. Foi ótimo. Eu tenho a maior satisfação de sempre contribuir com a Telesur, que é um canal tão importante para o debate na nossa região. Muito obrigado. Obrigado. A vocês que nos acompanharam, nossa boa noite. Muito obrigado pela atenção. Até semana que vem, com uma nova pauta como essa aqui, super importante, em Telesur, Latitude Brasil. Tchau, tchau. Aquele abraço.